Meus queridos, vamos retornar então a essa abordagem do capítulo 6 que eu falei, né? De Gênesis. Tudo agora vai ser em Gênesis. Capítulo 6. Nós vemos então esse resultado de uma sociedade sem Deus, onde se enche de violência, onde o coração do homem é totalmente corrompido. Capítulo 7, 8, 9, 10, nós já demos uma pincelada. Eu quero tratar então a partir do final do capítulo 11 para o capítulo 12, onde Deus ele vai chamando então esse homem chamado Abrão, de uma terra pagã, de uma família pagã. E aí o capítulo 12, verso 1, né, já vai iniciando aí essa fala de Deus a respeito desse homem, dizendo para ele sair da terra dele, da parentela dele, da casa do pai dele, para uma terra que ia mostrar. Então, se fosse depender do povo aqui, você estava já excluído da comunidade de Israel. Olha só. Isso aqui é resultado do que a gente está falando em Gênesis, esse povo totalmente mal do coração. Está na aula. Gente vingativa, gente assim que, né? Não deixa ele entrar não, professor. Então, amados, o capítulo de número 12 vai mostrando então Deus chamando um homem para a partir dele formar uma nação, né, que nós conhecemos então como o povo judeu. Então o capítulo 12, a gente até, na verdade, o capítulo 50 vai mostrar a saga então desse povo sendo formado, inclusive vindo os patriarcas, nós chamamos de patriarca, né, Abraão, Isaac, Jacó com seus 12 filhos, e aí forma a chamada as 12 tribos de Israel. Então dali surgem os chamados israelitas, né, que é a partir de Jacó, que é conhecido como Israel, né, aquele que luta com Deus. Então tem toda uma história, um ensinamento, onde homens são chamados por Deus, e esses homens, alguns deles desprezam o chamado, outros aceitam o chamado, e a partir dos que aceitam o chamado, Deus vai dando continuidade então ao seu plano de redenção através de uma nação. Então Israel foi escolhido por Deus. Paulo vai dizer isso lá no capítulo 2 de Romanos, que Israel é um povo onde Deus dá os dons, onde Deus dá a sua palavra, os oráculos de Deus foram confiados à nação de Israel. Então esse povo tinha uma incumbência, que era mostrar às nações esse Deus verdadeiro, né? Esse Deus criador dos céus e da terra. Então a gente percebe que teve vários percalços no meio do caminho. Então José, por exemplo, vendido pelos seus irmãos, mas dali Deus dá continuidade, apesar de todas as oposições. O que a gente aprende do capítulo 12 até o capítulo 50 de Gênesis é que Deus independe de todos esses homens para levar a cabo o seu projeto, tá certo? Deus independe da fidelidade, inclusive, de cada um. Então Deus vai se relacionando com esse povo, inclusive revelando quem Ele é de fato, porque havia aqui, né, já povos formados com rituais. Aliás, irmãos, quando vem a lei de Moisés, 400 anos depois da fala de Deus com Abraão, 400 anos depois. Então não havia lei escrita, não havia vontade de Deus redigida, né? Mas havia já as sociedades, o mundo já tinha formado. Quando a gente diz o mundo, não é nessa dimensão que a gente tem hoje, né? Quando a gente ouve assim, tantos reis combateram lá, não sei quantos reis, 5 reis, 7 reis foram contra Abraão, Melquisedeque aparece, que é outro, quantos? 4 reis. Contra 5, então 9 reis. A gente fala, nossa, foram 9 nações, mas não é nessa dimensão que a gente tem hoje, os países e tal. Eram clãs, eram tribuzinhas, né? Eram cidades-estados, chamadas cidades-estados. Vilas, né? Isso, né? Comparando com a dimensão de hoje, seria um bairrozinho, né? Um bairro, mas eles se conheciam como, de fato, ali um povo, uma nação. Não tinha esse conceito que tem de nação hoje. Tanto é que é interessante, Israel é totalmente contrário a todas as outras nações do mundo, porque geralmente um povo ocupa um espaço, né? Ele ocupa um espaço geográfico, uma terra, tem uma terra, depois se torna uma nação, porque tem leis e tal, uma forma de viver, de reger, ou tem um rei, tem um governante em si. Israel não, Israel já foi ao contrário. Israel tinha uma legislação,
Tinha uma lei, só não tinha o quê? Uma terra. Então eles eram o MST da época, né? Era o sem teto da época. Então eles eram uma nação e não tinham uma terra, porque geralmente se tem uma terra, depois se forma uma nação. É um povo e uma nação. E o que acontece? Então havia, inclusive, um código chamado Código de Hammurabi. Vocês devem ter conhecimento, né, dessa questão, porque de onde vai derivar, inclusive, a lei de Moisés. Muitas coisas Deus utilizou, porque já tinha em algumas sociedades esse código de Hammurabi. Hammurabi foi um rei, né, um governante, e ele escreveu então várias leis. Mas a pergunta é, de onde veio essa noção? De onde veio tudo isso? Do próprio Deus. Então, embora as pessoas não conhecessem Deus na revelação que Israel tinha, nem era Israel na época, mas do que essas pessoas que Deus ia se revelando, mas o homem em si, toda a noção que ele tem de ética, de moral, de justiça, de bem, de mal, isso vem de Deus. Todo ser humano, isso vem de Deus. É uma prova que nós chamamos de prova, nossa, me fugiu da mente, não é cosmológica, oh meu Deus, é uma prova que a gente tem essa noção de senso de justiça, de senso de ética, de estética, né? Isso vem de Deus. Então aqui é uma prova que existe um Criador de todas as coisas. Porque de onde o homem tinha tirado essas coisas? Isso que você, só para acrescentar, né, dentro do nosso contexto, da nossa formação e intelectualidade, nosso Código Civil Penal, em Deuteronômio está escrito: pela boca de 2 ou 3 testemunhas será conduzido por oficial ou juiz. Olha só. Que é o que é hoje. Se você não tiver prova, a primeira coisa que tem testemunha, está lá em Deuteronômio. Isso. É o nosso Código Civil. A questão de crime, por exemplo, doloso, culposo, está lá em Deuteronômio, né? Está lá na lei. Na verdade é porque na academia se ensina baseado no na lei romana, né? Então a lei romana é que vai dar base academicamente para a formação aí dos juristas, gente que é da área aí. Mas na verdade Roma está, irmão, muito para frente de tudo isso, está pelo menos 1.500 anos, 1.400 anos aproximadamente, né, de onde surge mesmo as leis romanas e tal, os tribunais, a formação que se tem hoje, toda essa estrutura que se tem hoje na área jurídica, isso vem de Roma, mas isso vem de Roma na questão, a academia usa, né, essa referência, mas isso é muito mais anterior, então vem de Moisés mesmo, né? Mas é ainda anterior a Moisés, porque isso já existia entre nações e tudo isso, só que Deus, que é o próprio Deus que colocou isso na cabeça, vamos colocar assim, desses homens que redigiam essas coisas, então Deus aproveita, né, tudo isso, porque não era a sua vontade perfeita e expressa, mas é o que tinha para hoje. Deus estava, irmãos, quando Deus estabelece algumas, por exemplo, a escravatura, todas as nações tinham escravos, Israel também tinha escravo. Aí eu pergunto, a escravatura era a vontade de Deus? Uma pergunta, não vale nota. Nunca foi. A bigamia ou a poligamia era a vontade de Deus? Nunca foi. Deus tolerava, né? Então Deus tolerava. Então Deus, ele na verdade não expressava a sua vontade perfeita. Ele foi trabalhando paulatinamente, gradualmente, trabalhando inclusive no coração e na mentalidade, na mente daquele povo, para que esse povo tivesse condição de receber o Novo Testamento, a sua vontade de Jesus. A minha pergunta é assim, quando o casal peca, por que Jesus já não é enviado para resolver essa pendenga? Para salvar o povo? Tem que ir milhares de anos de história, de sangue, de desobediência, e tal, para que Jesus viesse, porque não tinha como assimilar-nos, tá certo? Deus foi se revelando, através das nações inclusive, através de tudo e de todos, da natureza, foi trabalhando através de sombras, figuras, a gente chama de tipologia, né? Esses rituais, essas cerimônias, nós vamos estudar em Levítico, daqui 2 aulas mais ou menos, e a gente vai aprender que aquilo era pedagógico, que a gente às vezes espiritualiza tudo ali, né? Os animais, o sacrifício, e a gente tem essa tendência, principalmente nós pentecostais, de alegorizar tudo, né? Então isso aqui significava isso, esse animal era não sei o que. Não, irmão, muitas ordens lá, inclusive a questão de higiene, apenas higiene. Deus precisava preservar um povo no deserto. Se esse povo não fosse bem limpinho, era pobre, mas era limpinho.
Esse povo morria, irmão. Não dava. Olha só, nós tivemos há poucos anos atrás aí uma epidemia daquela, foi a gripe, o que foi lá? Suína, não foi? E foi muito transmitida por conta de a gente cumprimentar uma pessoa que ela espirrava, né? Geralmente a mão direita, você espirra, você coloca aqui, cumprimentava a pessoa e aí passava. Então, olha só, irmãos, hoje a gente percebe que um simples ato de higiene, de lavar as mãos, evita uma epidemia. Agora, isso que a gente tem recursos, né? Tá ruim, mas tem. Em comparação a Israel, o SUS é ruim, é péssimo, é falido, mas em comparação a Israel no deserto, está em vantagem, não está? Então eles não tinham nada. Então Deus, quando Ele proibiu a carne de porco, é porque a carne de porco, imagina ainda num solzão do deserto, né? Essa carne para transmitir doença. Deus ensinou o povo a tomar banho. Tem gente que até hoje não aprendeu mais. Está lá em Deuteronômio, não é certo? Olha que coisa interessante, quando a gente lê Deuteronômio 28 e 13, 28 e 13, vamos ler o texto lá? Deuteronômio, nossa, me fugiu, vamos ver se eu acho. Deuteronômio, só para a gente ver que tem ordens de Deus que a gente fala, nossa, tudo espiritual. Não, é uma questão mais básica da vida. Rapaz, não é 28 e 13 não, hein? Será que eu... Deixa eu acho aqui. Ah, é 23 e 13. Estava no 28 porque a gente estava discutindo aí o 28, né? Eu sabia que era 23 e 13. Sentiu, né, Barão? Sentiu assim que era, né? Tem um negócio assim. Um arrepio, né? É que o pentecostal é assim, ele sente o arrepio e confirma, está confirmado. Né? Se arrepiou da cervical até o cóccix. Alguns não entenderam, deixa eu falar. 23 de Deuteronômio, verso 13. Entre as armas do soldado, quando saía para a guerra, entre essas armas, tinha que ter um outro acessório, que era uma pazinha. Para quando ele fosse deitar fora, é um eufemismo de fazer o número 2, que nós conhecemos hoje, tecnicamente a gente fala assim, né? Número 2. Então ele tinha que enterrar como o gato faz na areia. Não está escrito aqui, irmãos? Tem alguma coisa espiritual aí? Não. Vocês percebem que tem muitas ordens, são questão higiênica, questão para a vida, preservação da vida. Então a gente às vezes espiritualiza aquilo que não é espiritualizado na Bíblia, né? Então nós percebemos que Deus, Ele foi formando um povo e tendo que ensinar o povo, a gente, a ser gente. De fato, irmãos, olha que coisa interessante. Nós trazemos isso para a nossa realidade, que na igreja se ensina tudo que a Bíblia também ensina. E nós muitas vezes não temos, né, alguns ensinamentos. E a igreja deveria... E olha a sequência no versículo 14. Pode ler. O motivo. Pois o Senhor seu Deus anda pelo acampamento para protegê-los e entregar-lhes aos seus inimigos. Ou seja, foi o risco de Deus. Campo minado, né? Pisar numa mina. Já pensou? Amados, a igreja deveria ser esse local, esse locus, esse reduto de ensinamento para a vida em todos os sentidos. Nós espiritualizamos muita coisa e Deus, Ele de fato dá atenção à educação. Nós temos na teologia a chamada educação cristã, não é? Onde de fato se educa em todas as áreas da vida. Nós pecamos demais nisso. Nós falamos só de eternidade, só do céu, espiritualizamos tudo. Tem que se ensinar, por exemplo, as pessoas no relacionamento, a criação de filhos, vida conjugal. Nossa, irmão, como a gente precisa disso, não é? E a gente não tem essas coisas. Infelizmente, não é pauta das nossas igrejas muitos ensinos. É por isso que nós temos muitos evangélicos hoje, mas eticamente, irmão, a gente é um pouco fraco, né? Nós temos hoje, nós falamos da valorização da família, do casamento vitalício, mas nós não temos instrução para isso. Nós dizemos que a criação dos filhos é algo prioritário, mas nós não temos nada voltado a essas coisas. Nós temos como desencargo de consciência, uma vez no ano, e olhe lá, um dia, 2 ou 3 dias, um jantar para casar, um retiro de 3 dias, e a gente acha que ali está tudo resolvido com 2 ou 3 palestras. Não é uma pauta, não é um cotidiano, não é uma agenda da igreja isso, né? Então a gente precisa dar atenção a isso que a Bíblia dá. Nós estamos perdendo, irmão, a orientação para a vida.
que é o Antigo Testamento vem ensinando a gente como ensinou esse povo. Então Deus está formando um povo. Um povo. Deuteronômio também está escrito, não me lembro exatamente agora, que as nações teriam que olhar para Israel e ver um povo entendido, inteligente, gente assim que seria um modelo de vida. O que era Israel em respeito às outras nações? Era uma maquete de Deus, um protótipo, um modelo mesmo, certo? De como um povo deveria viver. É por isso que a ordem de Deus, muitas vezes, para se afastar de práticas pagãs, né, tinha essa conotação, eles tinham que ser exemplo. Nossa, o sacerdote então, o sacerdote ele tinha vestimenta sagrada, o sacerdote não podia comer qualquer coisa, o sacerdote era, se Israel era uma maquete, o sacerdote era o exemplo mesmo, era o modelo a ser seguido, né? E aí nós somos convocados hoje a ser o quê? Um reino de sacerdotes, não é, irmão? Não onde a gente tem essas minúcias, mas a gente precisa ser modelo, exemplo de vida, de humanidade, de ética, né? De respeito à família, de sensibilidade humana. Percebe? Então, quanto mais humano, quanto mais a gente vive pela palavra de Deus, mais a gente glorifica a Deus, mais a gente anuncia a Deus, sem fala. Isso que eu acho mais interessante. A vida, irmão. O que a sociedade precisa? De um paradigma do que é família, porque a gente já está perdendo isso, hein? Hoje já não tem modelo, acabou, estão desconstruindo o modelo familiar, não é? O que a sociedade precisa? De gente que dê valor àquilo que a vida dá, aquilo que deve ser valorizado na vida, que são as relações, como a gente está falando. Mas a gente está expressando não muito diferente aquilo que aquelas pessoas que não conhecem nem professam Deus está expressando a mesma coisa. Isso é horrível, porque perde-se a referência, não é? Então a gente vive de uma maneira que talvez não glorifique Deus, pelo fato de não buscar nas Escrituras Sagradas um parâmetro para a nossa vida. A Bíblia é o manual da vida, no sentido de como nós devemos vivermos, tá certo? Deve ser pauta, inclusive. Olha um negócio interessante que nós tínhamos e hoje está sendo deixado de lado, porque nós desprezamos as coisas mais simples da vida, e são essas coisas mais simples da vida que vai fazer toda a diferença na vida, os detalhes, né? Então a simplicidade nós deixamos, e Deus é simples, as ordens de Deus são simples, todo mundo tem acesso no entendimento, qualquer criança, porque a verdade de Deus, eu acho muito interessante assim, uma aula boa de teologia, uma pregação boa do Evangelho, uma criança assimila e entende. Você não precisa ser um entendido das Escrituras Sagradas para assimilar aquilo. Você não precisa ser um crente velho, um adulto. Você não precisa, irmão. Aquele que ouve a mensagem de Deus deve compreendê-la na simplicidade que ela é. Nós hoje parece que temos o contrário, né? A gente pega as coisas mais simples, leva a complexidade e ninguém entende nada. Pelos termos, pela colocação, pela proposta da mensagem, não é? Mas a gente é pentecostal. Até nos temas, né? De mensagem, né? Com aquele tema que às vezes a pessoa prega, mas... Nós vamos pregar hoje sobre a incognicidade de Deus. Não é? Um negócio que... Nossa, que sabedoria! Aí o cara fala lá 1 hora, fala, nossa, que coisa interessante, eu nunca tinha visto isso, nunca tinha ouvido isso. Nossa, foi uma bênção. Foi, irmão, mas e aí? Você pode falar alguma coisa da mensagem? Meu irmão, foi tão profundo. Foi mistério, sabedoria de Deus, coisa impressionante. Aquilo que Deus falou a gente não entendeu não, mas nós vamos entender o dia na eternidade. Como assim, irmão? Mistério. Ainda mais mistério. Aí a gente pergunta assim, o que se ouve no domingo e se aplica na segunda? Que mensagem é essa? Que proveito teve para a realidade da vida, nas relações? Que transformação teve em mim a partir de ouvir uma suposta mensagem de Deus? Como que eu faço esse link de ouvir e aplicar na vida e ser transformado? Como que eu vivo essa palavra que eu nem entendi, nem sei o que é, nem é pertinente à vida, que a gente parece que é um povo alienado, vive no mundo da lua, né? Como se a gente vivesse fora do mundo. E aí nós não somos ensinados a nos relacionarmos com as adversidades, enfrentar as trevas, aquilo que vai contra a vontade de Deus, porque não é nos dada essa compreensão
clara da vontade de Deus e que pode ser aplicada. Como que eu faço, irmão, para aplicar isso que você está ensinando aqui lá em casa? Eu quero saber disso. Irmão André, essa aula aqui, qual é o proveito dela para eu e meu filho? Como que eu resolvo? Como que eu resolvo isso? Eu ir lá no trabalho, eu ir lá e o vizinho, e o parente, e a dificuldade que eu tenho com a sogra, com o cunhado. Como que eu faço? Aí sim. Falou, opa, então nós vamos ver o que a palavra de Deus diz. Então eu preciso pegar as coisas complexas e simplificá-las. Tá certo? Esse é o papel do professor, do pregador, do pastor, do educador. E precisa trazer a realidade da vida, aquilo que é prático. É por isso que às vezes a gente ovaciona um pregador que, nossa, falou um monte de coisa assim impressionante. O linguajar dele é uma coisa impressionante mesmo, né? É uma coisa fantástica. Se você conversar no dia a dia, ele não fala daquele jeito, inclusive. Não é não, mano? Nossa, você, quando o camarada pega o microfone, parece que baixou assim um download assim, de uns verbetes, de umas expressões, porque vive sim por essa questão de aparência, né? Aí o povo, muitas vezes de periferia, que não tem escolaridade, que não sabe, isso é a realidade nossa, muitas vezes, né? Que não sabe termos, que não entende de teologia, porque teologia não se prega em púlpito, tá certo? Teologia não se prega em púlpito, até em sala de aula de teologia, a teologia ela precisa ser trazida na simplicidade. A gente pega as complexidades, provoca, não é? Ensina até os termos técnicos, mas vamos trazer isso para a nossa realidade, que é o que interessa, senão a gente vai sair entendendo muita coisa, mas não conseguindo aplicar nada, porque é tudo muito distante. Então o que acontece é isso, irmãos, a palavra de Deus precisa ser materializada. O que eu ia falar, acabei esquecendo, é que nós estamos deixando as coisas mais simples da vida, como por exemplo, a Bíblia ensina, eu ensino tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sobre a importância da educação familiar. Quem é responsável pela minha família? O pastor? Quem é responsável por ensinar a respeito de Deus ao meu filho? A tia lá da escola dominical? Quem é responsável, irmão? Sou eu. Para mim, vai ser uma afronta. Eu tenho um menino que vai fazer 11 anos agora, daqui a poucos dias, dia 6 de março, né? Vai fazer 11 anos. E está vindo outro aí, o Davi, lá para o dia 14, dia 21 de abril, se Deus quiser, se não inventar de vir antes, ele está aí previsto para nascer. Para mim vai ser uma desonra, uma vergonha. Para mim vai ser assim, nossa, muito ruim. Se o meu filho, lá com talvez 13, 14 anos, 15 anos, não sei, ele ouviu uma mensagem na igreja a respeito de Jesus e ele aceitar Jesus lá, porque um pregador, porque um pastor levou ele a Cristo. Isso para mim vai ser uma desonra. Isso vai ser uma vergonha para mim. Que outra pessoa levou meu filho a Cristo. Como assim, irmão? Onde eu estava nesses 14, 15 anos? Que não levei ele a Cristo. O que eu estava fazendo? Como que eu fui tão omisso, negligente, relapso, que não levei o meu filho a Jesus? E precisou Deus usar um pregador? Um pastor? Como assim? Vocês entendem? Isso tem que ser para nós uma vergonha como pais. Uma desonra. Tá certo? Quem deve ensinar a Bíblia para a minha família? Pastor? Professor? Eu como sacerdote? Eu como homem de Deus? Devo fazer isso, sou responsável. Quem é responsável por criar um ambiente harmonioso dentro de casa? Por trazer a vontade de Deus dentro da minha casa? O profeta? A irmã Mariazinha que revela tudo e todos? Não sou eu o canal de Deus para minha família. O responsável sou eu para minha família nuclear e estendida. E os vizinhos sou eu. A gente precisa tomar essas responsabilidades. Culto doméstico, a gente desprezou. As coisas mais básicas da fé evangélica, que é, por exemplo, ensinar o menino, isso está aqui em Gênesis aos montes. Vocês lembram do Jacó e Esaú, né? Que é o que disputaram lá, foi Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, sempre esqueço esse negócio, Abraão, Isaac e Jacó. Então Jacó e Esaú que pedia a bênção para o pai, e aí um enganou o outro, aí quando o outro foi, o Esaú, né? Foi Esaú, foi isso? Foi lá? Hã? Esaú foi enganado. Esaú. É isso, aí ele foi pedir a bênção, aí Isaac disse, não, já abençoei o teu irmão. O desespero, irmão, desse homem, pai, não tem nenhuma bênção para mim, foi um desespero enorme. Por quê, irmãos? Deus abençoava os filhos através dos pais.
Os pais eram a autoridade máxima sobre os filhos. Os filhos entendiam que Deus só ia abençoá-los através dos pais. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Vai bem na vida se fizer isso. Prolonga a vida, inclusive, se fizer isso. Não é? Essa responsabilidade que nós temos patriarcal. São princípios, né, que Deus deixou. Imutáveis. Imutáveis, irmãos. Então são coisas básicas da vida que nós temos deixado de lado. Aí a gente vai para a igreja como um self-service, como uma prestadora de serviço, a igreja tem que oferecer tudo isso. Não. A igreja auxilia nisso. Não é responsável por isso, auxilia na educação. Então os meus filhos, eu sou responsável por eles. Eu, tá certo? Eu sou. Minha família, eu sou responsável. Conhecer a vontade de Deus, eu sou responsável. Agora a igreja vai contribuir muito se também auxiliar nessas coisas, mas eu não posso transferir essa responsabilidade para a igreja, né? Tem gente que pega o filho e joga lá eu sou professor, Escolinha. eu sou professor, eu sei muito bem dessa realidade, e os professores todos sabem dessa realidade. Pega o menino lá, joga lá para o professor e acha que o professor tem que educar o seu filho. Ô irmão, dependendo da matéria, você tem contato com o menino lá na semana, 4, 5 aulas, 3 aulas, ou seja, 3, 4 horas na semana. Vamos colocar 50 minutos no dia, você tem lá. E você tem mais 39 com ele, na sala de aula, né? 50 minutos com o menino, ele mais 39. E aí você é responsável por educar esse menino? Como assim? Aí a gente joga lá na tia da escola dominical, aí tem lá seus 50 minutos também, ou 1 hora, onde a tia vai falar algumas coisinhas, né, a respeito da Bíblia e tal, e aí eu acho que eu sou responsável, e eu tenho a semana toda com esse menino, eu deveria ter pelo menos, né, deveria ter, cuidado, com excesso de trabalho, com excesso de religiosidade, com excesso de idas e vindas à igreja, em detrimento da sua família, que é prioridade. Cuidado, porque nós fomos ensinados errado. Primeiro Deus, depois o quê? Família. Terceiro trabalho. Mas esse Deus aqui que é o problema. Esse Deus é o problema. Porque o Deus inclui o quê? A igreja. Então a família, na verdade, ela não é assim uma prioridade, que na verdade eu nem entendo essa divisão. Eu simplesmente não entendo. Biblicamente eu não vejo como é possível nós colocarmos uma escala. Porque se eu coloco Deus como prioridade, tudo está englobado nele. Vocês entendem, irmão? A gente faz essa separação entre Deus, família e trabalho, ou seja, vida social, profissional, família uma coisa. A gente fala assim, eu tenho minha vida ministerial, que seja, né? Espiritual, sei lá, minha vida familiar, minha vida pessoal, familiar e minha vida profissional. Nós compartimentalizamos tudo isso. Isso é impossível. Ele não é gato para ter um monte de vida, é ovelha que é. Aí a gente promove o quê? Um ambiente propício para a hipocrisia, onde eu posso ter uma vida espiritual, ministerial, na igreja, Então, outra vida dentro de casa e outra vida no trabalho. Então, necessariamente, eu não sou a mesma pessoa nas três esferas de relação. Eu posso ser uma pessoa no trabalho, posso ser uma pessoa dentro de casa e outra pessoa na igreja. Né? Igreja eu me relaciono com Deus. Então é perigoso isso. A minha vida é uma só. Eu preciso dosar saudavelmente tudo isso no tempo, na dedicação, na energia e nos recursos empregados a cada um, de uma forma honesta. Olha, irmãos, então tem gente que, principalmente o obreiro, ele é assim, ele quer carregar o mundo nas costas, né? O obreiro, ele toma para si uma carga excessiva de responsabilidade e muitas vezes quer fazer tudo, muito mais pastores, muito mais. E em detrimento disso, a família vai para o buraco, né? Sua vida pessoal, inclusive, vai se acabando. Não são poucos os filhos de pastores e obreiros, irmão, que são desviados. Não são poucos os casamentos de obreiros e pastores, que é uma desgraça. Vive na aparência e vai se arrastando, porque tem que mostrar que o negócio está bem, né? Aí a bomba estoura e fala, nossa, que escândalo, nossa, ninguém esperava isso. Claro, todo mundo vive uma vida de representação, de hipocrisia, onde é possível ser uma pessoa aqui, outra acolá. Então a gente precisa ter cuidado nessa questão. A Bíblia ensina-nos a servir a Deus na vida, da mesma forma, tá certo? Então para mim é prioridade minha família, para mim é prioridade o que eu faço, e essa questão de vida secular eu acho estranha também, biblicamente falando. Eu tenho minha vida secular e a minha vida
espiritual, ministerial, nem sei como dizem direito. Mas como assim? Como que eu posso ter uma vida secular? Como que eu posso fazer uma coisa que não pertence ao reino de Deus? Ah, não, mas eu trabalho em contabilidade, isso tem nada a ver com o reino de Deus. Quem disse? Ah, não, eu sou gari, não tem nada a ver com o reino de Deus. Como assim não? Se você é um cristão, tudo que você faz pertence ao reino de Deus. Você precisa servir aquilo como sendo o reino de Deus. Não é, irmão? Percebe a dicotomia que a gente faz? Essa questão de que não tem coisas que pertencem ao reino de Deus, coisas que não pertencem ao reino de Deus. Nossa, meu sonho como obreiro era ser integral no reino de Deus. Aí eu ia servir a Deus de verdade. Olha só, irmãos, como assim? Então eu não posso servir a Deus? Inclusive, Efésios 6 fala, né, do relacionamento do funcionário com o seu patrão, né? Faça como para o Senhor. Exato, né? lógico. A gente precisa, irmão, servir a Deus onde a gente está, né? Onde nós estamos na área de atuação, lá nós servimos Deus, nós representamos Deus lá. Então essa divisão já é perigosa que se faz, essa questão de, e sempre relacionando Deus à igreja, Deus à igreja, cuidado com isso. Dose honestamente, também não use de pretexto para negligenciar suas atividades na igreja por conta de tocar família, né? Então dose isso honestamente de uma forma correta. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que o Gênesis ele vai mostrando que Deus está formando um povo que o represente, o glorifique, o expresse em todas as áreas da vida. E a gente vê que a família, irmãos, é pauta de Gênesis a Apocalipse. O que é a Bíblia? A Bíblia é um relato de relacionamentos familiares, não é? Não é? Só família aparece na Bíblia, só família. Então Deus vai tentando consertar essa ideia errada que se tem de relacionamentos. E aí em Gênesis a gente vê então essa formação de Deus, através dos patriarcas, até chegar lá no capítulo 50, onde lá vai dar o link que a gente vai estudar na semana que vem, que é sobre Êxodo, onde um povo já foi formado ali, tá certo? Que é chamado de os israelitas, por conta de Israel. E aí então a gente vai estudar como Deus fez para resgatar esse povo dessa escravidão, né, egípcia. E aí ali começa inclusive o calendário judeu. No capítulo 12 de Êxodo a gente vai estudar isso, tá certo? A questão da instituição da Páscoa, um povo agora chamado para ser peregrino e ir para uma terra que foi prometida lá no capítulo 12 para Abraão, que é nessa terra. A gente vai ver os propósitos e tudo mais, os percalços, o porquê que o povo, ao invés de 11 dias de sair do Egito até Cades Barneia, que é Canaã, ao invés de dar 11 dias, foi 40 anos. A gente vai ver isso aí. 11 dias. Ó, o que aconteceu então com esse povo? Ao invés de 11 dias, durou 40 anos. E não entraram, detalhe. E ainda não entraram. Então a gente vai ver todas essas questões. Tem alguma pergunta fácil e rápida? Vocês têm 4 minutos e 30 segundos. 29, 28, 27. Vai perguntar uma coisa pertinente, lógico, a aula ou o assunto. Não, mas esse negócio que eu tive que falar sobre lucro, né, que eu não entendi. Sim, qual é a dúvida? O que estava marcado, que fala que no capítulo versículo 7, no versículo 2, Deus mandou Noé colocar dois seres, né, que era macho e fêmea, né? Dois animais, é um casal? É um casal. Sim. E assim, todo animal tomará para ter 7, macho e fêmeas. E dos animais que não são vivos, 2, macho e fêmeas. Seria para usar como sacrifício? Essas coisas que eu não entendi ali. Não. É para preservação mesmo da espécie. Preservação? Preservação da espécie. Porque mais para frente fala que não é feito um altar e sacrificou o animal, né? Não tem mais para frente? Sim. Então, você quer esse sacrifício. Não, calma aí, não é quando ele sai, ele faz um altar. Mas é animal que ele sacrifica ou ele oferece outra coisa? Não me lembro. Acho que oferece ali. Tá, mas a questão aqui, irmão, a ordem de Deus é para preservação mesmo, porque Deus ia destruir, né, no caso pelo dilúvio, toda a fauna e a flora. Quer dizer, a flora não, né, porque ainda subsistiu alguma coisa, destruiu muita coisa, mas os animais. Então é só para isso, coisa simples mesmo. Preservação, não tem nenhuma alegoria aqui, tá, irmão? Preservação mesmo da criação, né? Então os animais foram, e não foi nem o Noé, né? Foi o próprio Deus que deu ordem aos animais. André, agora uma questão pertinente antes da gente encerrar essa colaboração. É aquilo que eu até havia questionado para você, esperar esse momento aí. Sim. Pode ser para a próxima aula. Não, e Deus pode quis. comentar, sim.
E os filhos os nossos filhos se relacionaram com outras mulheres. Capítulo 6, né? Tá aí, gente? Irmãos, é assim, eu dei uma visão panorâmica, cabe a cada um de vocês tirar as dúvidas, perguntar e tal, tá? Então assim, é por isso que se eu fosse explicar tudo aquilo que... Nossa, então assim, eu deixo a critério de vocês, é vocês que fazem a aula. Não esperem por mim, eu vou pontuando, mas vocês têm um material, vocês devem ler esse material, vai anotando as dúvidas, traz para cá, a gente à medida... Eu acho que a aula boa é essa, né? Quando vocês expõem as dúvidas, as curiosidades e tal, que a aula chata é que vem um cara e fica falando 1h30, 1h40, talvez não é nem o que vocês querem saber ou têm dúvida e tal. Então, participem da aula, perguntem à vontade, lógico, pergunta pertinente para a gente não fazer aquela salada santa, ainda que tenha salzinho e óleo, azeite, né? Mas a gente pelo menos direciona. Então, assim, o capítulo 6, nós temos ainda 2 minutos e meio, tá? Capítulo 6, a gente percebe o seguinte: a dificuldade lá, quem são esses filhos de Deus? Não é? Então, quem são esses filhos de Deus? Alguns pensam que esses filhos de Deus eram anjos que tiveram relações com mulheres. Aí eu vou dar 2 possibilidades de interpretação. A primeira, então, seria essa, que eram anjos, né? Esses anjos, eles tiveram relações com mulheres, e essas mulheres geraram, então, gigantes. São os chamados nefilins, né? Os gigantes, homens gigantes e tal. Essa é uma interpretação. Alguns dizem assim, não, isso não é possível, porque Jesus disse que a respeito da reprodução, os anjos não podem fazer isso. Nós seremos como os anjos do céu, não se casarão e não se darão em casamento. Então os anjos, eles não podem se reproduzir. Então isso é uma linha de entendimento. A outra linha de entendimento seria assim, que esses anjos, chamados filhos de Deus no sentido, porque os anjos são chamados de filhos de Deus. E anjos sem distinção de anjos de Deus e demônios. Está falando aqui de uma categoria de seres, uma classe de seres, que são angelicais. Que os demônios continuam sendo anjos, só que caídos, corrompidos, inglórios, né? Então, alguns vão pensar, inclusive homens são respeitados na teologia. O Russell Shedd, por exemplo, o Russell Shedd é uma referência mundial de teologia, ninguém discute, né? Mas também não é infalível, não é absoluto. Mas ele vai trazer, porque se eu falo Caio Fábio, aí fica ruim. Né? Não sei se vocês conhecem, mas Caio Fábio é execrado por muitos evangélicos aí. Mas não é tudo que ele fala, irmão, que é heresia, que é ruim. Não, o cara é um pensador. Ele foi aí por 20 ou 30 anos o maior pensador vivo do mundo, evangélico. Caio Fábio já foi, olha só, o maior pensador vivo na década de 80 do mundo, e já tinha um monte de que hoje a gente considera como John Piper, John Stott e muitos outros, o próprio Shedd, mas Caio Fábio já foi referência teológica para o mundo evangélico, no mundo mesmo, tá? Então a gente também vai desconsiderar só porque o cara hoje fala uma coisa na ou outra. década de 80, se fosse agora não teria esse problema culturalmente, eu acho. Ainda tem certo sentido, porque ainda o povo evangélico, o povo em si, estou falando de liderança. Sim. Porque a liderança, a liderança hoje não está sendo muita referência, né, infelizmente. Então, o que tem de pastor aí que casa de novo e tal, e não é porque houve uma traição, não é porque houve... É porque, assim, troca mesmo uma mulher de 50 por duas de 25, né? Sempre a gente vê, infelizmente, muitos aí conhecidos e tal, eles estão fazendo essas coisas aí. Mas o Caio Fábio, ele continua falando muita coisa ainda, o cara é inegável que Deus lhe deu um dom e que ele, de fato, é um erudito, sem questionável. Mas eu quero, então, vou deixar o Caio Fábio de lado, eu vou colocar o Russell Shedd. Então, o Russell Shedd diz assim, que a interpretação seria que o Caio Fábio escreveu um livro, inclusive, os Ben Elohim. Ben Elohim, que são os filhos de Deus. Ele fala no capítulo 6, que esses filhos de Deus, então, eram os anjos que tiveram relação com as mulheres. Só que o Russell Shedd, ele vai falar, acho que o Luiz Saião também vai falar isso, que é outro respeitado. Irmãos, eu vou dar umas referências para vocês, depois me lembrem, tá? Passar para vocês aí, aqueles são referências de estudo. Amados, Marco Feliciano não é referência para nós, Abílio Santana não é referência para nós, João Remy Palharim não é referência para nós, Silas Malafaia não é referência para nós. Eu não estou falando, não estou entrando no mérito nem se eles são ou não servos de Deus. Eu estou dizendo que eles não são ensinadores, são evangelistas, e alguns muito mal evangelistas, por sinal. Tá certo? E a nossa referência, que a gente que estuda, são mestres, não são evangelistas. Então, o que a gente vê de besteira teológica que esse evangelista fala não é brincadeira. Não é brincadeira.
tá certo? Então eles não são referência para nós. São referência para as pessoas porque é os que estão na mídia, é os que têm acesso em massa, não é? Mas aí eu vou passar os ensinadores, aqueles que a gente deve tomar como referência. Então o Russell Shedd, ele vai falar que esses filhos de Deus, de fato, eram anjos, só que eram anjos caídos. Porque anjos de Deus não fariam isso mesmo. Agora, demônios poderiam sim se materializar, inclusive ter relação com mulheres. E aí sairia um povo híbrido. Eu estou falando de duas possibilidades de interpretação. Tá bom? Eu fico com essa daí. Então cada um que escolhe. Eu quero saber também. Também acho Essa que daí eu tem sentido. tanta possibilidade no mundo para vir os anjos de lá aqui para se sujar. Então os anjos não têm possibilidade mesmo de serem anjos de Deus para fazer isso, porque eles não fariam isso mesmo, tá certo? Senão eles estariam incorrendo em algum pecado e aí eles deixariam de ser anjos de Eu Deus. vou fazer um paralelo hoje da realidade que parece que todo mundo concordou na maioria, né? Sei lá, tentando falar de mim, o irmão que se manifestou, da irmã. É que às vezes você vê acontecer alguma coisa grave dentro da igreja, ou algum membro, e o que nós falamos? Né? Mas será que é evangélico mesmo? Né? Se conhecer bem a palavra de Deus, não faria isso, né? Então seria nessa linha, porque se fosse anjo de Deus, não faria. Não é. Então anjo já eu acho que fica incoerente. Mas eu acho que fica até um pouco sensato, e não são opiniões teológicas. Opiniões teológicas que não é claro na Bíblia, aí fica a critério de cada um, tá certo? Por isso que nem sempre eu vou ser taxativo em algumas questões, eu vou apresentar as possibilidades, eu vou descartar as heréticas. Aí eu falo, não, isso aqui não tem como ser. Essa opinião aqui, ela desvia totalmente do ensino bíblico. Mas tem ocasiões e alguns assuntos que eu vou, tem essa possibilidade e essa. Então há pessoas respeitadas que pensam assim, há pessoas respeitadas que pensam assado. E aí vocês que veem. fazem até filmes, né? Dessa Sim, mistura desses anjos exato. caídos. Exato. Então Se assim, relacionando são duas possibilidades. Humanos, né? A questão do estudo teológico é isso, é que nos dá as possibilidades. O professor, ele deve expor e propor, nunca impor, tá certo? Porque uma visão minha pode ser uma visão muito limitada, e a Bíblia pode dar margem para outra opinião, que não seja assim totalmente desvirtuada com o resto da Bíblia, lógico, totalmente não, nem um pouco. Mas são possibilidades da margem, né? Alguns assuntos, calvinismo, arminianismo, pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, e uma série de outros pontos aí, nossa irmão, que não fecha. Então há opiniões diferentes, essas coisas que dividem às vezes as igrejas históricas, das pentecostais e tal, e não deveria, né? Porque a gente deve ser humilde o suficiente para saber que a gente não sabe tudo, de muitas coisas que a Bíblia apresenta como sendo algo assim que não fecha ainda. Né? Então você pode falar, não, eu prefiro o calvinismo, eu prefiro o arminianismo, eu prefiro o pré-milenismo, eu prefiro a sua opinião, tudo bem, a gente não vai brigar por isso. Tá certo? Eu não vou querer fazer você pensar do jeito que eu penso. Eu não estou nessa proposta de formar vocês com a minha cabeça. Deus me livre nisso. O Evangelho é muito mais do que eu tenho capacidade de expressar, de pensar e de concluir. A palavra de Deus, se eu acredito que eu exponho a palavra de Deus, ela por si só fará o que tem que fazer. Eu, como expositor da palavra de Deus, não tenho pretensão nenhuma de convencer ninguém a nada. Eu acho que isso é prerrogativa do Espírito Santo. Se eu prego a palavra de Deus, eu confio nela e ela vai fazer aquilo que ela é suficiente para fazer, convencer as pessoas a respeito da vontade de Deus e transformar as pessoas. Então a gente vê professor e pregador, meu Deus do céu, querendo enfiar a goela abaixo aquilo que ele pensa. Eu não faço isso, não farei isso, vocês nunca vão me ver tentando convencer algum de vocês a respeito de uma opinião minha, pegando o texto da Bíblia para falar, olha isso aqui e tal, e aquilo. Não, Deus me livre, irmão. Eu não. Jamais vou fazer isso, tá bom? Tudo bem, amados? Tudo bem. Vamos orar a Deus? E aí